Se você já ouviu falar de educação clássica e não sabe por onde começar a entendê-la, indico este livro, publicado em 2018 pela editora Trinitas, chamado Introdução à Educação Cristã Clássica, de Chris Pelling. Ele é editor da Classical Press e diretor de uma escola de educação clássica, também é licenciado em História, mestre em Teologia e doutor em Apologética. Eu vou começar falando sobre a estrutura do livro, depois eu vou trazer alguns trechos que eu julgo importantes para que você analise e decida se realmente é um livro que te interessa, já que nós temos muitos livros introdutórios sobre esse assunto atualmente. E no decorrer do vídeo também vou indicando outros livros para sua leitura. Este é um livro introdutório, como o próprio nome já diz, então ele é bem fininho, bem curtinho, e a proposta dele é realmente apresentar os parâmetros gerais, né? A concepção geral acerca da educação clássica, como, onde, quando ela surgiu, vai trazer um pouco do contexto da Grécia, como que a Roma também utilizou desse modelo de tradição clássica, alguns eventos históricos que também favoreceram o declínio da educação clássica, como, por exemplo, o Renascimento, mas também eventos históricos que favoreceram o retorno a essa educação. Então, ele cita aqui, os que lembro, Renascimento, Iluminismo, Reforma, o período do século XX, século XIX, e como que foi o retorno, como que está sendo, na verdade, né, o retorno a essa tradição de educação e a renovação dela por uma perspectiva cristã. Então, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar o conceito de educação, que é muito antigo, mas que se perdeu ao longo do tempo. Então, eu vou ler aqui um trecho. Ele diz assim: educar é o grandioso empenho de transmitir a sabedoria e o conhecimento de uma geração para a outra, uma transmissão cultural. Então, nessa citação, nós já percebemos uma diferença do modelo clássico para o modelo moderno. Na educação clássica, o objetivo é formar o ser humano segundo um padrão de excelência, aquela famosa frase, bom, belo e verdadeiro, a partir de um conhecimento que precede o aluno, existe antes do aluno, e ao qual ele deve ser conformado. Esse conhecimento é algo real, é algo externo, é uma herança cultural e intelectual que precisa ser transmitida. Já no modelo moderno, o objetivo é mais utilitário, é pautado no para quê. Para se preparar para o Enem, para o vestibular, para o mercado de trabalho. Então, o centro deixa de ser a verdade e passa a ser o indivíduo. Na pedagogia moderna, o conhecimento é visto como algo relativo. Ele é construído socialmente ou até pessoalmente, com base no quê? No para quê, no meu para quê, né? No para quê de cada um. E é por isso que o autor fala que é uma educação desordenada, porque a nossa cultura e as nossas motivações, até mesmo as profissões, elas continuam em constante mudança e transição. Daí podemos nos perguntar assim, mas qual o problema de nos preocuparmos com a profissionalização do aluno? Ou no caso de mães educadoras, do meu filho? Nenhuma. A educação clássica ela não desconsidera, ela não descarta isso. O problema está na inversão de ordem, quando ela deixa de ser consequência e passa a ser o eixo central. O para quê passa a ser o eixo central daquilo que vai ser chamado de educação, que na verdade não é educação. O ponto de partida clássico é que o homem precisa, primeiro, ser formado antes de ser treinado para uma função, uma profissão. Quando o foco recai excessivamente no para quê, seja um emprego, uma prova, uma renda, alguns efeitos começam a aparecer. Talvez você se lembre de alguns quando eu falar aqui. Por exemplo, redução do conceito de educação à escolarização, como se fosse a mesma coisa. As disciplinas que não têm um aparente retorno imediato, como literatura, filosofia, teologia, história, passam a ser desvalorizadas. Quem nunca ouviu falar das iniciativas de redução de carga horária ou até mesmo de exclusão de disciplinas como religião, história, fora a decadência do tipo de literatura que é privilegiado nas escolas? Além disso, outro efeito é o empobrecimento intelectual, porque o aluno pode até adquirir habilidades técnicas, ter boas notas, mas não julga bem, não interpreta com profundidade, não articula ideias com clareza. Outro efeito também que não demora muito para aparecer socialmente é a redução do homem ao que ele faz e não a sua
essência humana, e isso ocorre quando a educação se pauta apenas na produtividade e muito menos no caráter, nas virtudes, na moral, na contemplação e no amor pela verdade e também em Deus. Em outras palavras, quando você prioriza a profissionalização cedo demais, você forma alguém apto para uma função, mas não necessariamente alguém apto para julgar, para pensar e viver bem. E isso, para essa tradição clássica, é o núcleo da educação. A profissionalização, e o quanto ele será bom tecnicamente falando, é uma consequência disso. O núcleo da educação é o que vai fazer do homem um homem livre, capaz de pensar e julgar sem estar amarrado à manipulação de discursos falaciosos. Depois disso, o autor vai contar a história da educação clássica entre gregos, depois os romanos, passando pela Idade Média, Renascimento, Reforma, Iluminismo, até chegar ao século XX e atualmente. Não é nada muito detalhado, porque a proposta é apenas contextualizar o leitor iniciante. De modo geral, bem mais resumido do que ele escreveu, a educação clássica não é um currículo único, ela sofreu variações mesmo entre gregos e principalmente ao longo dos séculos, mas algo sempre ficava, sempre se mantinha. Por exemplo, a dedicação ao estudo das 3 artes da linguagem, que são chamadas de trivium. A gramática, a lógica e a retórica. E as 4 artes da matemática, ou quantitativa, chamadas de quadrivium, que é geometria, astronomia, música e aritmética. A educação física não era apenas concebida para fins militares, mas também como parte da formação intelectual, porque eles entendiam mente e corpo num trabalho conjunto. Também não era complementar, como é muito bem visto hoje, E a educação musical, que não se restringia a tocar instrumentos e cantar, mas também trazia a recitação, a leitura, a ordenação dos afetos, porque eles também consideravam que a educação musical orientava o aluno a amar o que é amável. Existia todo um estudo filosófico e matemático a respeito de música, algo que se perdeu muito hoje. Inclusive, é bem provável que o que você compreende sobre as 7 artes que eu mencionei agora, gramática, aritmética, geometria, lógica, tenham um sentido muito diferente e raso do que o que era estudado de fato na Grécia. Bom, o autor segue então esse percurso histórico e em uma passagem ele cita várias mudanças educacionais que ocorreram com o declínio da educação clássica e o surgimento da educação progressista. Eu vou ler aqui para vocês. As línguas clássicas foram completamente abandonadas e relegadas aos departamentos de línguas clássicas das universidades. A alfabetização, baseada no método fônico e na decodificação, foi substituída por uma abordagem holística ou globalista de ler instruções. O ensino da escrita, guiada pela imitação dos mestres e da prática frequente, foi substituído por abordagens mais individualistas, criativas e com pouca prática. O ensino de matemática, antes marcado pela constante repetição de exercícios e práticas, foi substituído por um currículo contendo pouca prática e poucos exercícios. O educador progressista, considerando o modelo clássico como árido, frio e desagradável aos alunos, começou a se fazer divertido e engraçado e passou a exigir cada vez menos dos alunos em termos de trabalho e conquistas acadêmicas. O padrão de comportamento dos alunos também começou a mudar e as escolas tornaram-se mais permissivas e menos inclinadas a disciplinar um estudante por mau comportamento. Então, o famoso lúdico dentro das universidades, das licenciaturas começou a aparecer. O professor tem que ser lúdico, ele tem que criar uma aula divertida e também o famoso protagonismo do aluno, onde ele que tem autoridade, ele que aprende por si mesmo e o professor está ali apenas como um facilitador e não como um instrutor que tem autoridade de conhecimento para o aluno. No próximo capítulo, intitulado Educação Clássica Outra Vez, o autor parte da frustração de todos os envolvidos na educação, alunos, pais, professores, escolas de modo geral, e da necessidade que muitos têm de voltar às origens, ao que dava certo por séculos.
É neste capítulo que ele mostra como é que as disciplinas do Trivium e Quadrivium podem ajudar o aluno a aprender qualquer coisa de forma verdadeiramente autônoma e, inclusive, se tornando um ser humano cada vez mais inclinado ao bom, belo e verdadeiro. Conforme ele trata dessas evidências, você vai percebendo as diferenças entre essa tradição clássica e a forma como você aprendeu na escola. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive. Caso você seja professor, isso fica ainda mais evidente. Eu diria que é como se descortinasse muitos porquês do sistema de ensino atual, principalmente o brasileiro, que é a nossa realidade, né? Veja só esse trecho. Os professores dessa nossa última geração dividiram o conhecimento em matérias relativamente isoladas, sem enfatizar a correlação de todos os conhecimentos. Aprende-se uma matéria sem realmente aprender a entendê-la ou analisá-la. Não aprendemos a aprender. Posso dizer que fomos preparados para trabalhar martelando, esmagando, planejando e esculpindo sem sequer termos sido ensinados a como usar tais ferramentas. Vamos aprendendo o que podemos ao longo do caminho de forma incidental. Os educadores clássicos começaram do outro lado e enfatizaram a importância e o uso dessas ferramentas principais. Aqui, essas ferramentas seriam o Trivium e o Quadrivium, as quais poderiam ser aplicadas com abrangência. Claro que, para aprender o uso dessas ferramentas principais, gramática, lógica, retórica, é necessário aplicá-las em algum pedaço de madeira, em algum assunto e, portanto, assuntos reais devem ser estudados, né? Sua língua nativa, o latim, a história, etc. Mas note que o objetivo principal era dominar as ferramentas, pois as tendo dominado, o assunto, qualquer assunto, logo também seria aprendido. Eis um paradoxo. Os educadores clássicos favorecem a ferramenta sobre o conteúdo e, portanto, ajudam o aluno a dominar mais conteúdo do que nunca. O professor clássico ensinava o aluno a aprender. Na pedagogia moderna, aprender parece ser intuitivo, mas na verdade não é. Para nós aprendermos qualquer coisa, nós precisamos de método, precisamos de técnica, precisamos de ferramentas. E é sobre essas ferramentas que a educação clássica pauta o seu modelo de ensino. A partir daqui, o autor cita Dorothy Sayers, autora desse livro, Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, que na verdade é um ensaio, e nele você vai entender um pouco mais sobre esse conceito de ferramentas de aprendizagem e também vai conhecer uma forma de adaptar o que se fazia há séculos no contexto atual, porque não dá para aplicar exatamente igual, então a gente precisa adaptar. Esse modelo que a Dorothy propõe, e o autor concorda, não é o único jeito de se fazer educação clássica. Inclusive, é criticado por outros autores, mas foi a forma como a autora planejou resgatar a tradição clássica urgentemente naquele contexto. Então, é neste capítulo que você vai ver uma parte mais prática, esse capítulo do Chris, vai ver uma parte mais prática, ele vai falar das idades de cada disciplina, isso tudo inspirado em Dorothy. Quem também vai seguir esse modelo é a Susan Wise Bauer, no livro Mente Bem Treinada, que é esse aqui. Aqui você tem praticamente um currículo inteiro. Depois eu pretendo falar mais desse livro em outro vídeo, mas o que eu já posso adiantar é que se você precisa saber o que ensinar em cada idade, por exemplo, esse aqui é um bom guia. Ainda que você não adote ou não concorde totalmente com o método, mas o guia do que estudar em cada idade é interessante, é muito bem avaliado. No próximo capítulo do Chris, Latim e Grego, o autor vai tratar da importância dessas duas línguas clássicas para a compreensão da herança intelectual que precisamos aprender. Inclusive, o latim é muito importante quando você está aprendendo a gramática da língua portuguesa ou do espanhol, por exemplo. Então, algumas famílias educadoras e escolas vão priorizar uma ou outra em vez das duas. Um outro livro também que fala muito sobre isso é o Ensinando o Trivium, dos Brudorms. Esse é o volume 1, mas tem o volume 2 também, é do Quadrivium. No próximo capítulo, Integração do Estudo, Chris vai retomar aquela ideia de que as disciplinas não devem ser estudadas de forma isolada. E eis aqui a maior dificuldade das escolas hoje. Elas remam e não chegam a lugar algum porque elas não têm direção de como fazer isso. Então elas
querem a interdisciplinaridade, né, que é um termo que surge a partir dessa pedagogia, a partir do próprio problema que a pedagogia moderna criou, né? Então, mas a escola não sabe como fazer isso. Então, eles acham que unir algumas disciplinas que parecem ser irmãs e outras não é fazer interdisciplinaridade, ou então é muito difícil porque a variedade de professores, de formações, de especializações e as especializações cada vez mais nichadas e cada vez mais distanciando uma área do conhecimento da outra, acaba não permitindo nem mesmo a formação continuada desses professores para que eles consigam implementar a interdisciplinaridade na escola. Então, segundo o autor, o ideal seria voltar a um modelo de ensino da tradição clássica para conseguir trabalhar essa conexão entre as disciplinas de forma mais assertiva. O capítulo posterior, que é Juntando-se à Grande Conversa por Via dos Grandes Livros, trata da importância de sermos mestre nos mestres, enquanto educadores. Como assim? Se existem padrões acerca do que é belo, bom e verdadeiro, então existem livros ruins e livros melhores. Os livros bons são aqueles que são atemporais, passam de geração a geração, cativando pessoas, formando pessoas, ensinando, cultivando virtudes e excelência. Esses são os clássicos, são os que todo professor deveria ler e apresentar para os seus alunos, mas que hoje em dia são esquecidos pelos currículos escolares por serem taxados de antiquados. Inclusive, eles estão até sendo apagados da própria formação de nível superior desses professores. Então, nem mesmo o professor leu os clássicos. No capítulo As Ferramentas para uma Vida de Estudos, o autor vai retomar o conceito de aprender, que foi trabalhado bem brevemente nas páginas anteriores, incentivando-nos a aprender, mostrando que não é intuitivo, mas que existem ferramentas para isso. E essas ferramentas são as artes liberais, são aquelas disciplinas trivium e quadrivium. Agora, por que a educação clássica insiste e se baseia todo o processo educativo nesse ponto? Vamos ler um trecho para a gente entender. A educação clássica, então, é um processo que se estende a toda uma vida, aplicando as ferramentas da educação. Ferramentas que são habilidades inerentes à gramática, à lógica e à retórica e que viajam com o aluno ao longo de suas várias etapas do aprendizado. Você pode notar aqui que a educação não se resume aos anos que o aluno passa estudando, numa instituição, numa escola, na universidade, mas compreende toda a sua vida. Mesmo depois de formado, você continua aprendendo, não é mesmo? Mas de que forma? Aprendendo o quê? O que está aprendendo é algo bom, belo e verdadeiro? Diante de problemas éticos ou morais, você consegue se posicionar com justiça? Portanto, o objetivo não é encher o aluno de informação, mas é estruturar a mente dele para que ele consiga lidar com qualquer informação ao longo da vida, independente de sua profissão e independente de sua formação intelectual. Agora, chegamos ao capítulo que eu considero interessante, chamado Paz, Rigor e Deleite. Porque a essa altura do campeonato, você pode estar pensando no quão difícil é educar alguém por uma perspectiva clássica. E nesse capítulo, o autor considera esse sentimento, ele valida esse sentimento, mas ele direciona o nosso olhar para o que vale a pena. Então, apesar do rigor, existe paz e deleite. E o rigor ocorre justamente porque se trata de uma ruptura com o modelo atual, pelo qual nós fomos ensinados e formados e que está vigente na maioria das famílias próximas a nós. Além disso, o autor salienta que o deleite não é apenas nosso, mas do aluno também, porque se trata de um modelo de educação tão coerente com a forma como a gente aprende naturalmente, com a forma como fomos criados por Deus, que ao percorrer esse caminho, o aluno percebe o seu próprio avanço. Esses resultados são demonstrados no capítulo posterior e logo em seguida, um assunto que não poderia ser esquecido. De quem é a responsabilidade da educação dos filhos? Dos pais. Como esse livro não é exclusivamente direcionado a famílias, mas também
a coordenadores, diretores escolares, professores. Esse capítulo, que se chama Parceria com os Pais, é escrito e é fundamental também, porque talvez possa vir alguém que conhece uma boa escola clássica, na qual matricula o seu filho e acha que não é necessário fazer mais nada, porque a escola é clássica, então a escola já está garantindo toda a educação e formação do seu filho. Os dois próximos capítulos, Educação Cristã e Clássica e o Pastoreando Coração e Virtudes Intelectuais, vão expor brevemente como a cosmovisão cristã pode ser implementada mesmo no modelo de educação clássica que foi criado por gregos, não cristãos, que tinham seus próprios deuses, e não é incluindo mais uma disciplina religiosa no currículo, e sim entendendo a teologia como a rainha de todas as ciências. Ela vai ser o que sustenta a estrutura do currículo, e é a partir dela que a gente consegue ver todos os outros conhecimentos. No último capítulo, o autor traz algumas objeções, as mais comuns que as pessoas têm sobre a educação clássica, e vai argumentando e esclarecendo cada um. Pode ser, inclusive, alguma objeção que você também tem. Por exemplo, ele fala sobre pensarem que o clássico é rígido e frio, que trabalha muito memorização, que isso é meramente decoreba, que existe academicismo precoce, ou seja, ensina coisas demais antes do tempo, que é elitista, e aí ele vai respondendo a cada um desses pontos. Então, diante desse breve resumo e comentário do livro, eu indico para mães educadoras que gostariam de conhecer mais sobre o método, ou mesmo para professores. Para quem quer se aprofundar mais, eu indico a leitura desse outro livro, que depois posso estar fazendo um vídeo sobre ele, A Tradição das 7 Artes Liberais. Se você preferir este aqui, não precisa ler esse primeiro, porque esse também traz o contexto histórico, mas de forma mais aprofundada, trabalha alguns pontos que o autor, o Cris, não apenas resumiu. Algumas partes desse livro são mais densas que outras, mas com uma leitura devagar e cuidadosa, você consegue compreender. E ele também traz a concepção cristã ainda bem mais trabalhada do que o Cris trouxe. Você percebe pela grossura dele que ele realmente aprofunda muitas coisas. Inclusive, ele traz uma crítica ao modelo da Dorothy, né? Que o Cris já foi a favor. Então, são 2 bons livros, cada um para um objetivo diferente. Se você já leu algum desses, comente aqui a sua opinião, ou se tiver outro para indicar, também compartilhe com a gente, porque existem muitas mães que gostariam de compreender melhor, mas por se tratar de uma tradição tão vasta, com muitos autores, e muitos deles grandes autores, com os quais não estamos acostumados a ler, a estudar, as pessoas acabam tendo esse empecilho de por onde começar. Então, se você tem outra indicação, comente aqui abaixo, ou se você tem uma outra opinião sobre esses livros que eu citei, também deixa aqui nos comentários.